Oi, pessoal, muito bom dia. Espero que vocês estejam bem, com saúde aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei o horário que vocês estão me ouvindo. Meu nome é João Marcos, eu sou enfermeiro de formação. Eu galguei espaços na área de saúde da família, gestão. Na universidade eu trabalho, né? Sempre trabalhei com gestão, estágio. é, Trabalho de conclusão de curso, disciplinas mais voltadas para a saúde coletiva, né? E é um prazer estar aqui com vocês. Eu espero que dentro dessa disciplina eu consiga passar o máximo de conhecimentos possíveis, que eu consiga ser efetivo, que a gente consiga ter trocas efetivas, né? Se não for, né, eu não vou garantir para vocês conhecimento sobre tudo, que eu vá conseguir responder todas as questões, mas, de qualquer forma, eu vou estar à disposição para poder correr atrás e buscar o que for necessário aí para poder sanar todas as dúvidas. Beleza? Bom, eu resolvi criar esses momentos aí com vocês, pequenos, curtos, só para dar uma repassada nos pontos principais do conteúdo de cada unidade. Né, falar um pouquinho sobre as atividades, tirar as dúvidas, né, para poder tentar ser mais assertivo nessa retirada de dúvidas, mesmo com o modelo EAD, né? E para poder direcionar também a unidade para vocês, tá bom? Bom, vou compartilhar o material na tela. Nós vamos falar aí, né? Dentro da nossa disciplina de gestão de sistemas e serviços de saúde, nós vamos falar de básico agora, a organização desses serviços, como é que eles se apresentam, né? Como é que eles se apresentaram no passado e principalmente nós vamos falar sobre as redes de atenção à saúde, tá bom? Bom, vamos lá. A gente pensar no sistema de saúde é uma construção muito recente, né, pessoal? Ele vem lá, né, parte da proteção social, essa necessidade aí do seguro social, que é essa organização da sociedade, como essa sociedade precisa ser organizada para poder funcionar, né? E como ele é muito recente, a gente vê que o SUS é 88 de 90, ah, essa organização em sistemas de saúde mais fidedigno para prestar assistência para a população, ela é muito nova, né? E cada país desenvolveu e, por vezes, desenvolve de uma maneira diferente. A gente tem que pensar nisso, tá? E aí, a gente precisa considerar esse tripé, né? Que a gente tem várias dimensões: política, política pública, política social, né? A gente tem que pensar que foram vários passos dados para poder chegar hoje no tripé da Seguridade Social, né? Hoje, que pelo menos no Brasil, que é assistência, né? Assistência social, essa garantia, né, do básico para as pessoas, para criança, para família, para mulher, para pessoa com deficiência, né? A previdência social, que é garantir aí os cuidados esse trabalhador e sua família no momento de inatividade, no momento de aposentadoria, no momento de uma invalidez, né? E a saúde, que é esse bem primordial, tá? Bom, vamos seguindo aí, né? Cuidado da saúde vem desde os tempos remotos. A gente sabe que esse cuidado talvez não era tão efetivo, não era prestado de forma tão fidedigna, de forma tão científica como nós temos hoje, né? Valorizar era mais preciso, né? Não que a gente não valorize hoje os saberes tradicionais e o cuidado de forma não tão sistematizada, né? Então, por exemplo, no Brasil, né? A gente sabe Brasil colônia ali, os nossos povos originários aí, as pessoas indígenas, elas tinham suas culturas de saúde voltada para acreditavam que eram maus espíritos, é, geralmente recorriam à cura dos pajés, que era através de chás, de ervas, né, de rituais. Com a chegada dos portugueses, né, não vamos falar de descobrimento, porque o Brasil já estava descoberto há muito tempo. É, os portugueses chegaram e aí vieram, sim, os botânicos, vieram os físicos, que prestavam assistência para as pessoas que tinham mais condições, né? Porque era uma época que médico era mais escasso, o profissional médico, de um modo geral. E quem não tinha condições de forma efetiva recorria às primeiras Santa Casas, né, que existiam, que eram a filantropia, por exemplo, né?
Então as pessoas recorriam a isso. E quem tinha condição pagavam os seus médicos quando existiam, ou os botânicos, os boticários, os físicos, né? Físicos barbeiros, que a gente falava, tá? Então, saúde vem desde os tempos remotos, né? Os sistemas de saúde eles vieram para poder beneficiar as populações, né? Que seja uma parcela dessa, né? Então a gente são novos, mas a gente percebe pelo menos o SUS, um dos princípios é a equidade e nem sempre funciona dessa maneira. Mas a gente, eles vieram para poder atender e beneficiar a população, que seja, né, mesmo que talvez atinja só uma parcela dela de forma efetiva, tá? E aí, os sistemas de saúde, eles tinham que ser organizados em políticas públicas, mas como eu disse para vocês, né, os primeiros sistemas de proteção social aí, né, que nem eram sistemas de saúde, mas sim de proteção social, vieram da família, comunidade e associações filantrópicas e religiosas. Repetindo o que eu trouxe lá para vocês, dos povos originários, dos padres jesuítas, das santas casas de misericórdia, né? Mas o primeiro registro assim, de intervenção efetiva de uma política pública vinda do Estado, a Lei dos Pobres, que teve na Inglaterra em 1601, a Elizabeth I, não essa nossa Elizabeth que faleceu recentemente, né? Essa rainha, ela preocupada com a miséria, com a pobreza, né? Ela instituiu uma política não só de assistência alimentícia, aos pobres, né, principalmente voltada aos pobres, às crianças, aos idosos, os inválidos, mas ela também ofereceu emprego às pessoas que precisavam. Então, isso foi de grande efetividade, né? O pessoal fala que é o marco da assistência social moderna, né? Da assistência social atual. Então, foi a primeira forma de intervenção do Estado, né? Então, a gente percebe, né, que saúde é um contexto. Nós vamos ver mais para frente. Mas então, por que, João, que você está falando isso, né? De assistência, assistência alimentar, assistência aos empregados, porque saúde é um contexto, né? Quando a gente traz aí a ótica de saúde no modelo atual, a gente percebe que saúde é aquele processo, aquela avaliação integral biopsicossocial e espiritual, né? Então, é o indivíduo como um todo. Então, se o indivíduo não está bem em alguma parte da sua vida, provavelmente a saúde também vai ser afetada. Então, é isso que a gente precisa entender, tá? Vamos seguindo aí. E aí, com o tempo, essa parte de seguro social, só essa proteção, essa organização da sociedade, ela foi substituída lá, pelo menos na Inglaterra, pela Seguridade Social, né? Através desse relatório aí, perdoe meu inglês em qualquer parte de inglês, mas eu não vou ter tanto uma pronúncia muito bem efetiva, né? É, Beveridge, que eu acredito que seja pronunciado, né? No parlamento inglês em 1942, aprovado em 46, onde é que fala aí dos princípios básicos, que é a unidade e a cobertura para todos os indivíduos, né? Então, dentro da Seguridade Social, o direito à saúde foi incorporado as noções de direito à cidadania, né? O indivíduo, para eu ser indivíduo, eu preciso da saúde, é meu direito, né? Então, a gente pensava aí nesses benefícios de universalidade já, né? Então, lá atrás, na Inglaterra, certo? Já aí, né, na América Latina, a gente vai trazer aí, começou esses processos de otimização, de proteção social, né, ainda longe da Seguridade Social, a gente começou em 1920, né? No Brasil, o primeiro marco foi com a Lei Eloy Chaves, né, que é a criação das CAPs, as Caixas de Aposentadoria e Pensão, mas estava longe de caminhar, né? Então a gente sabe que eram propostas para as pessoas que trabalhavam, né, ferroviários e marítimos. Depois foi galgando os espaços, os IAPs, os INAMPs, até chegar realmente na proposta do SUS. Mas até então só tinha direito à saúde quem trabalhava e contribuía, né? Trabalhadores informais, e outras pessoas que não tinham esse vínculo não tinham direito à saúde. Recorriam à filantropia e assistência nas Santas Casas de Misericórdia. Tá bom? E aí a gente vem com o conceito de rede,
né? A gente entendeu essa organização dos sistemas de saúde e a gente percebe aí como é que a rede, né? Qual que era lá atrás o conceito de rede, como é que surgiu? O primeiro organização de rede também surgiu na Inglaterra, né? Em 1920, esse Lord Dawson, ele trouxe aí esse relatório de Dawson, aí a gente fala, né? Onde ele já registrava que tinha uma espécie de fluxograma onde tinha-se a porta de entrada, onde esse general, esse GP, General Practitioners, não sei se pronuncia dessa maneira, isso aí são uns médicos generalistas. Então, tinha essa porta de entrada, que era como se fosse um centro de saúde, com profissionais generalistas, e dali a gente tinha várias possibilidades de encaminhamento. Tinha centro de saúde, serviço complementar, centro de saúde secundário, hospital de ensino, serviço domiciliar, né? Então, a gente tinha toda essa possibilidade. Então, vendo, foge um pouco dos modelos que a gente tem de rede hoje, mas era o primeiro passo, né? Então, primeiro registro de rede de atenção à saúde. E aí, pensando em organizações das redes, a gente pensa que os desafios do SUS hoje é tentar consolidar essas redes, através de quais são os principais princípios, né? Regionalização e hierarquização. Desde a oitava conferência, né? Desde quando se discutiu sobre essas bases de reorganização, né? E aí, a construção de rede, ela se dá conforme a necessidade da população. A necessidade da população está através de território, é diagnóstico de território, né? Não adianta eu querer implementar serviços, eu querer implementar fluxos, eu querer implementar linhas de cuidado, se a população não precisa daquilo. A gente tem que estar conforme o diagnóstico. Eu sempre lembro quando eu iniciei na atenção primária, não tinha conhecimento e ainda tem muito para poder adquirir, né, gente? A gente é um ser humano em construção o tempo todo. Mas eu lembro quando eu abria a minha agenda de enfermeiro, eu abria, ah, vamos pensar lá, semanalmente, 2 dias para Natal, dois períodos de puericultura, é, 2 dias para doentes crônicos, enfim, eu traçava essa organização dividida, bonita, de parâmetros organizados, né? Quando, na verdade, o que eu precisava era de diagnóstico do meu território, se eu quisesse fazer desse jeito, né? Mas quando a gente pensa hoje em organização de equipe de saúde da família, eu preciso entender um contexto geral, eu preciso pensar em é, necessidade. O ideal é eu nem fechar, estimular limites nisso, né? Vou colocar o dia do pré-natal. Não, eu tenho que deixar livre ali a minha agenda para que a mulher consiga agendar de manhã, de tarde, né, num período estendido, enfim, né? Então, pensar que não é como eu quero, mas sim como meu território se apresenta. Então, essa é a organização de rede, né? E aí eu penso que essa organização entre serviços de maior e menor complexidade está dentro desse diagnóstico de território. E eu preciso pensar que, para minha rede se apresentar, eu tenho que ter uma maior necessidade dos serviços de menor complexidade e menor densidade tecnológica. Por quê? Porque eles vão resolver a base, né? Então, pensa, olha esse exemplo. Para que o sistema possa atender as necessidades de saúde, são necessários mais serviços capazes de atender gripes e diarreias do que capazes de fazer neurocirurgias eletivas. Portanto, os primeiros serviços necessariamente têm que estar mais perto da população do que os segundos, né? Então, ou seja, eu preciso ter uma base, eu preciso ter uma porta dentro dessa rede para poder resolver os casos de menor complexidade, para que esses casos não agravem, né? Então, o que que eu preciso mais? Preciso mais desses serviços de menor complexidade e menor densidade tecnológica, né? E eu nem falo menor densidade tecnológica, né? Mas eu falo com diferentes densidades tecnológicas, né? Acredito muito lá na proposição do Emerson de tecnologia leve dura, tecnologia dura, eu prefiro caracterizar dessa maneira, tá bom? E aí, quando eu penso em conceitos da rede, eu preciso pensar em eficiência, né, melhor uso dos meus recursos,
para essa rede, então direcionar de forma efetiva. Então, esse exemplo aí traz para vocês, né? É muito mais fácil eu manter, né? Fica muito mais efetivo, muito mais eficiente eu manter um CTI com 10 leitos do que eu manter um CTI com 2, né? Porque eu tenho que pensar em escala de serviço, né? Eu tenho que pensar que é, se eu vou contratar um profissional enfermeiro para geralmente a dimensionamento, né? Não sei se está a mesma forma, mas geralmente para UTI era um enfermeiro para 10 pacientes críticos. Médico, né? Mesma coisa. Então, geralmente são uma UTI com 10 leitos, geralmente é um médico. Então, entendem que se for para dois leitos, eu vou ter que pagar a mesma coisa para 10. Então, tem que pensar nesse custo aí, né? Então, pensar aí nessa eficiência. E eu penso em qualidade. As redes também precisam ter obviamente, pessoal, que o conceito de eficiência também está em produzir um resultado. Que resultado que é esse? Resultado em saúde, cuidado em saúde, né? De um tempo em um tempo oportuno, é, um resultado de qualidade, então uma produção de serviços em saúde de qualidade no menor tempo possível, né? Obviamente, quando eu penso em qualidade no conceito de redes, eu também pensar que um maior volume é uma melhor qualidade, porque eu tenho uma densidade de população muito grande, né? Então, um exemplo aí, ó, para o serviço de maior complexidade, maior volume da produção está relacionado a melhor qualidade. Dessa forma, o serviço de cirurgia cardíaca que realiza um procedimento por semana, as dificuldades para manter as especialidades são maiores do que um centro que realiza 5 cirurgias por dia, né? Porque é mais fácil deslocamento profissional, é, né? Perfusionista, anestesista, então pensar nessa lógica, né? Logo, que para um serviço que possa se tornar um centro formador de recursos humanos, é necessária a produção mínima que permita o seu treinamento. Então, pensar aí nesse maior volume, melhor qualidade, tá? E a rede, né, pessoal? É um conjunto de unidades de diferentes perfis e funções, funcionando de forma articulada aí, né? Responsável por integrar aí o serviço à população da sua região. Essa rede ela tem duas questões centrais, que é responsabilizar por esse paciente que está nesse território, né? E articular de forma efetiva entre cada unidade. Essa comunicação para ter o cuidado continuado, tá? E aí, quais são as tecnologias que se apresentam, né? Geralmente, conforme RI, a gente tem tecnologia leve, a gente está falando de recursos humanos, de acolhimento, de gestão, de processo de trabalho, né? As tecnologias leves e duras estão os saberes estruturados, então são os protocolos, os guidelines, os fluxogramas, né? E as tecnologias duras, que são os equipamentos e as máquinas. Então, eu percebo, por exemplo, os serviços de ponta que eu falei para vocês que precisam, né? Que a gente tem essa necessidade. Serviços de ponta estão ali, eles têm uma densidade muito grande, tanto de tecnologia leve e tecnologia leve e dura. Então, não precisa falar de menos densidade tecnológica, mas talvez mais serviços de tecnologias leves e leves e duras, né? Que talvez não vai ter uma densidade tecnológica tão grande igual de tecnologia dura, mas é preciso. E o primeiro nível aí, né? Dentro dessas três linhas aí, tá dentro o primeiro nível de atenção, a gente vai falar hoje, que é a saúde da família, é a atenção primária de um modo geral. Nos seus arranjos de equipe, seja equipe de saúde da família, equipe de atenção primária, EMULT, equipe de consultório na rua, as equipes de saúde bucal, qualquer que seja a equipe, né? É, e vão dessa base, né? Acolhimento, pertencimento, confiança, responsabilização. Então, o que eu sempre falo, o paciente que está ali dentro do primeiro nível de atenção, ele é nosso, né? É nosso porque eu trabalho na atenção primária. Então, eu tenho que estabelecer um vínculo, eu tenho que estabelecer um acolhimento com esse paciente. Esse paciente tem que saber que aquela unidade é um local de proteção para ele, né? E tem que ter produção de ações e serviços, né? Tanto de promoção, prevenção, recuperação, tratamento, né? É, é a porta de entrada, né? Então a gente fala que dentro da rede, não só a porta, óbvio, né, gente, que não é a única porta de entrada.
mas é a porta de entrada preferencial, porque lá se conhece os usuários, né? E é dentro desse primeiro ponto de atenção, é que dentro desse primeiro ponto de atenção é que onde se ordena e coordena a rede, né? Então, que faz comunicação com os demais pontos da rede, é dentro desse ponto que se coordena o cuidado. Então, é o que eu falo, o paciente ele entrou na atenção primária, né? Dentro da equipe de saúde da família, de um modo geral, ele é encaminhado para outros pontos de atenção, o paciente continua sendo da atenção primária. O paciente interno, ele tem que continuar sendo dessa atenção primária, né? Ele foi para uma atenção especializada, a gente precisa da notícia, porque é gente que vai coordenar esse cuidado. E vai ordenar a rede, e vai encaminhar, e vai fazer relatório, e vai fazer os projetos terapêuticos singulares, né? Então, seguir aí. Cuidado de ambulatório de especialidade, né? Também denominado como cuidado secundário, ele pode acontecer tanto nos hospitais quanto nas unidades ambulatoriais, tá? É feita essa oferta, esse nível, e conforme o tamanho da população e a quantidade de recursos, né? Serviços diagnósticos e terapia, a gente tem tanto diagnóstico, por exemplo, laboratório clínico, anatomopatológico, né, os diagnósticos de imagem. Terapia, a gente pode falar de ambulatório de quimioterapia, de radioterapia, de hemodiálise, diálise de um modo geral, né? São auxiliares aí. Os serviços de emergência, a gente tem, né, tanto que atende emergência, que tem que ser atendido naquele momento, né, ou quanto urgências, que se não for atendido rápido, tem um potencial grande de risco à vida, né? E pensar aí que esse serviço ele precisa ser, né, contínuo, 24 horas. é, eu preciso, né, de um primeiro nível de acesso, que seria atenção primária resolutivo, para eu poder evitar que essas pessoas cheguem no serviço de emergência ou nos serviços hospitalares, que é o próximo passo que nós vamos conversar, né? Eu tenho também a possibilidade de serviços de é, móveis de urgência, né? Tanto com aconselhamento por telefone, atendimento domiciliar, tá bom? A gente fala de atendimento pré-hospitalar, hospitalar e reabilitação. E tem os hospitais, né? Eu preciso, para poder abrir um hospital não é fácil, né? Eu preciso entender de base populacional, perfil epidemiológico, função da rede, concentração de recursos, né? Conforme o seu grau de especialidade, tem UTI pediátrica, né? Eu consigo tratar de forma efetiva essas pessoas. E aí, eu preciso entender que isso da base, né? Eu trouxe praticamente assim cada ponto de especialização, e aí eu tenho que lembrar também de hospital também tem o seu grau de especialidade está atrelado também, por exemplo, a transplante, tá? E aí, eu preciso levar em consideração a forma de organização da minha rede, né? Por exemplo, se eu tenho hierarquização, que é o primeiro ponto, a pirâmide, né? Ela me traz uma base de hierarquização, mas é só para eu entender sobre os níveis de atenção, né? E a resolutividade deles, não é que está certo ou errado, né? Mas tem que pensar que na base maior está a atenção primária, né? Que tem que ter o seu papel resolutivo, certo? Para poder não levar para os outros níveis de complexidade, né? Então, eu tenho atenção básica, média e alta complexidade. Eu posso chamar é, atenção primária, secundária e terciária. E aí tem autores que caracterizam aí a quaternária, né? Que seriam os centros de transplante, por exemplo, né? Mas o modelo que a gente mais adequa é ao modelo de redes, onde é que eu tenho atenção primária no centro, né, bem voltado com aquele modelo inglês, né, mas atenção primária no centro, mas com as setas que comunicam com todos os serviços, né? Então, atenção primária como coordenador e ordenadora dessa rede, ou do cuidado, de um modo geral, né? Comunicando com o hospital, com os níveis secundários, com atenção, saúde mental, CAPS, eh, vigilância em saúde, é, vamos pensar, UPAs, pronto-atendimentos, hospitais, centro de especialidade, né? Então, ter essa comunicação efetiva.
né? E para isso, para poder guiar, a gente tem esses fluxos dessas redes e muitas vezes as linhas de cuidado, né? O que que são as linhas de cuidado? Por exemplo, tem linhas de cuidado materno-infantil, de doenças crônicas, de saúde da mulher. Então, por exemplo, eu tô com uma gestante, né? Então, dentro da minha linha de cuidado, eu vou fazer o pré-natal de risco habitual todo dela na atenção primária, dividido entre médico, enfermeiro e com apoio da equipe multiprofissional, saúde bucal, né, pré-natal odontológico. E nesse sentido eu direciono aí o cuidado dela, por exemplo, se ela evoluir para um alto risco, né, eu vou compartilhar o cuidado com atenção especializada. Qual que é a minha referência? Eu vou mandar para uma policlínica, eu vou mandar para por exemplo, no município onde eu trabalho, a gente manda para um CEAI, né, que é numa cidade vizinha. Então, eu compartilho esse cuidado com o restante da rede. Eu preciso ter essa comunicação efetiva, tá? E geralmente a organização dessa rede as regiões elas são divididas em territórios menores. Então, por exemplo, eu tenho as regiões e as regiões ampliadas de saúde. Então, pode ser o mesmo contexto de macro e micro região, né? E aí, por que que eu organizo essa rede, tanto a nível local quanto a nível mais expandido, a nível de região ampliada? Eu preciso caracterizar e organizar essa rede por um único e exclusivo motivo, porque para a organização de serviço. Vocês já pensaram, por exemplo, que se todo município tivesse um hospital com UTI, será que a gente tem porte e recursos para isso? Então, por isso que a gente que tem um princípio de regionalização no SUS, né? Então, exemplo, meu município também ele tem 20 e poucos mil habitantes. Nós temos um pronto-socorro. A cidade mais próxima, ela está a 11 quilômetros, 12 quilômetros. Muito próximo, né? Então, pessoas que precisam da alta complexidade, né? Vamos pensar que pronto-socorro, ele está lá na média complexidade, né? No nível secundário. Eles são direcionados para a cidade vizinha, ou às vezes até para outros lugares da nossa micro-região, né? Então, isso é regionalizar, né? É eu ter uma população com perfil epidemiológico é, parecido, com organizações parecidas, né? E tentar ali tecer quais que serão os serviços de referência para aquela micro ou macro região, tá? Bom, é isso. Eu tentei dar uma sintetizada no conteúdo, trazer isso para conversar um pouquinho com vocês, tirar as dúvidas, né? E aí, a atividade desse módulo eu vou trazer aí. Eu trouxe uma web palestra aí da Universidade Federal. O link está descrito, vai estar na atividade de vocês, né? Depois que vocês assistirem essa web palestra, né? Eu vou disponibilizar os slides também. Vocês vão dialogar no fórum sobre a atividade em específico. Lembrando que participação aí durante essa semana, uma vez é 5 pontos, duas vezes é 10, três vezes ou mais é 15, né? Mas é uma conversa, pessoal, fundamentada, trazendo referências, né? Trazendo, uma conversa bem efetiva. Interagir com os colegas mesmo, tá? E aí, a atividade para que uma rede opere, é necessária a definição do papel de cada um de seus componentes, do modo que seja possível construir caminhos pelo quais os pacientes possam transmitir ao longo da rede e a partir dos quais possam ser definidas as referências e as contrarreferências. Ainda assim, os países desenvolveram sistemas em rede e sentiram a necessidade de aprimorar e aperfeiçoar os mecanismos de interação entre os níveis, compartilhando de informações e cooperações entre os profissionais. O texto a seguir foi retirado e traduzido da descrição do sistema de saúde sueco, disponível no site do Observatório da OMS. E aí, vai trazer um textinho aí para vocês. A maior parte dos pacientes que recebeu alta dos hospitais tem a necessidade de cuidado continuado a ser provido pela atenção primária. A informação concernente às necessidades de cuidado em um determinado paciente em alguns casos, formalmente passada ao hospital para o centro de atenção primária, passado do hospital para o centro de atenção primária.
né? Onde moram os pacientes. Em outros casos, o hospital faz contato diretamente com uma enfermeira do distrito, de forma a lidar em pacientes com pacientes com necessidades de cuidado ambulatorial. Nem sempre tem mostrado bem-sucedida, já que sempre fica claro que o tipo de cuidado de cada profissional envolvido deve prover. É, um novo método para melhorar a cooperação entre atenção primária e hospitalar foi introduzido em algumas áreas. A cada mês, médicos da atenção primária passam uma proporção de sua carga horária nos diversos serviços hospitalares, com o objetivo de compartilhar conhecimento e trocar informações acerca do trabalho realizado no centro de saúde. Ao mesmo tempo, esses profissionais levam aos demais profissionais da atenção primária as questões e problemas vividos nos serviços hospitalares. Este tipo de programa, com o objetivo de melhorar a qualidade da atenção e a cooperação entre os profissionais, vem sendo desenvolvido localmente por generalistas e especialistas. Né? Então, pensar que é um texto sueco. Queria que você soubesse, que vocês discutissem, né? Podem fazer numa resposta só. Qual a sua opinião a respeito? Você conhece alguma experiência desse tipo? Você poderia pensar em algum tipo de alternativa semelhante na região que você trabalha? E aí podem discutir, podem trazer como é que funciona esse compartilhamento de cuidado aí dentro da região de vocês. O hospital faz contato? Não faz? Tá bom? Gente, é isso. Um abraço para vocês. Até a próxima unidade.